Diz que Faraó dá um passo para trás, olha para José e fala: quem melhor do que você? Ele está falando com um homem que há 5 minutos atrás era um presidiário. Você tem que entender que 5 minutos é muito tempo para Deus virar a sorte de alguém. Porque se Deus me mostrar que eu vou reinar por 80 anos, 2 anos se torna pouco, ainda que eu esteja preso. Ou seja, não tente entender o sofrimento que você está passando, a guerra que você está passando, o aperto que você está passando, a prisão que você está passando com a mentalidade de hoje. Você vai precisar enxergar o futuro. Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. Mandam barbear o menino, colocam roupa nele e apresentam ele diante de Faraó. José chega diante de Faraó e fala: Faraó, o teu sonho é muito simples de interpretar. Vão vir 7 anos de bonança sobre o Egito e 7 anos de muita fome. Aqui acabou o trabalho de José. O que Faraó pediu para José? Interpreta esse sonho. Ele interpretou. Só que a Bíblia diz, está lá em Lucas, capítulo 17, que toda vez que você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Toda vez que você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Olha o que acontece. José interpreta o sonho, cumpre a parte que lhe cabe e continua, faz um pouco mais. Ele vai entregar um pouco mais. Fala: Faraó, eu sei que você me pediu só para interpretar o sonho, mas eu quero também propor a solução do problema. Ah, é? Qual é a solução do problema? Encontra um homem sábio que consiga administrar o Egito, juntar grãos durante a bonança, construir celeiros, que consiga visitar toda parte, todos os estados, todas as cidades do Egito e comece a juntar para o tempo de fome. Então não faltará comida nessa terra. A Bíblia diz que Faraó dá um passo para trás, olha para José e fala: quem melhor do que você? Ele está falando com um homem que há 5 minutos atrás era um presidiário. Você tem que entender que 5 minutos é muito tempo para Deus virar a sorte de alguém. 5 minutos é tempo demais para Deus fazer o que Ele quiser fazer na vida de alguém. 5 minutos atrás esse homem era um presidiário injustiçado. 5 minutos depois ele está escutando essas palavras do homem mais poderoso do mundo: quem é melhor do que você para governar toda essa terra? Tira o anel, coloca um anel do Faraó no dedo de José, coloca um colar de ouro nele e fala: a partir de hoje ninguém levanta ou abaixa a mão nessa terra do Egito sem a tua permissão, e somente quando eu estiver sentado no trono eu serei maior do que você. Isso quando acontece com José, ele tem 30 anos de idade, ele morre aos 110 anos de idade. José tem 80 anos governando, enriquecendo e cumprindo o seu propósito, e apenas 2 anos de espera. 2 anos é muito ou pouco? Depende. Porque se Deus me mostrar que eu vou reinar por 80 anos, 2 anos se torna pouco, ainda que eu esteja preso. Ou seja, não tente entender o sofrimento que você está passando, a guerra que você está passando, o aperto que você está passando, a prisão que você está passando com a mentalidade de hoje. Você vai precisar enxergar o futuro. Há uns anos atrás, meu filho José era pequeno ainda. Ele chegou para mim 5 horas da manhã, me acordou. Era uma época que eu viajava muito, então o sono para mim era uma coisa muito importante. Ele me acordou 5 horas da manhã e falou: pai, o que foi, filho? Ele: podemos conversar? Ele tinha 4 aninhos. Eu falei: 5 horas da manhã você quer conversar? Ele subiu na cama, cruzou as pernas e falou: pai, estou muito preocupado. Eu falei: com o quê? O que pode preocupar uma criança de 4 anos? Ele falou: pai, quando eu crescer eu vou casar? Eu falei: meu filho, se o Wesley que trabalha comigo até hoje não casou, você acha que tá difícil para todo mundo? 4 anos de idade. Eu falei: filho, claro que você vai casar, só que não é a hora ainda. Ele falou: pai, se eu casar,
eu vou ter que morar em outra casa, né? Eu falei, tomara, né? Em nome de Jesus. E ele começou a chorar e falar: pai, mas se eu for morar em outra casa, quem vai cuidar de mim? Porque ele estava tentando ver o futuro com a mentalidade de 4 anos. Ele ainda precisava de alguém para dar banho, ainda precisava de alguém, vai comer, então alguém precisa cuidar dele. Vou te dar um conselho: com Deus não funciona assim. Não tenta ver o que vai acontecer nos próximos anos da tua vida por causa da situação que você está hoje. Você vai ter que começar a pensar como Deus pensa, para entender que isso que você está passando vai acabar, uma nova fase vai chegar, e aí chega o tempo de conquistar. Tempo de conquista não é um grito de guerra, tempo de conquista não é motivacional, tempo de conquista é tempo divino para todo aquele que é filho, viver o seu propósito na terra, para que o nome dele seja glorificado e não o teu, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém.